Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Hoje temos como convidado Thiago Silva, Tapeçaria Refoarte. Thiago, seja bem-vindo aqui. Thiago, quando a gente fala assim de tapeçaria, decoração e tudo isso, tem um universo enorme aí, né? Sim, sim. Porque cada vez mais as pessoas querem as coisas mais personalizadas também. Porque uma coisa é fabricar, outra coisa também é o reformar ou é deixar aquilo do jeito que você quer. Me conta um pouquinho dessa história. Como é que começou a Refoarte? Na verdade, a tapeçaria Refoarte, ela nasceu há 20 anos atrás, né, através de família. Tá. Já vem desde de berço, como fala a história, né? E a gente está aí, tentando empreender da melhor forma possível, com as dificuldades grandes, gigantes, mas estamos aqui. Eu costumo falar que a tapeçaria venceu, né? A tapeçaria hoje é uma arte. A tapeçaria hoje, eu costumo falar que virou estilo de vida e arte. É tão tal que hoje todas as tapeçarias, quem tem tapeçaria sabe muito bem disso, como é que funciona, o negócio é muito bom, entendeu? Entendi. Muito bom mesmo. Ou seja, é um bom negócio na parte de empreender, em que pese assim, as dificuldades naturais do mercado, né? Porque a gente vive num país que tudo influencia o empreendedor. A política influencia, sim. A economia, por sua vez, também vem disso. E você tem que sobreviver a cada dia. Mas é uma área boa de se trabalhar ainda. Sim, muito boa. E assim, eu vejo que é que nem você falou, a sua tapeçaria, ela vem meio que tradicional ali, vem uma coisa de família. Isso. Mas não tem, hoje em dia não é tão comum você encontrar tapeçaria. As coisas ficaram muito descartáveis, você percebe? Isso. E essa coisa do ficar muito descartável, acabou que as tapeçarias que existem, elas atendem um nicho de mercado muito específico, que é aquelas pessoas que gostam da decoração, que gostam daquela coisa personalizada, né? E isso acaba agregando valor também, sim, né? Aquilo que você faz. Qual que é o teu ponto forte lá na tapeçaria? O ponto nosso forte hoje é o médio alto padrão, entendeu? É que, na verdade, quando você fala bem assim, que já não se vê mais por questão de ser descartável, na verdade não é. É que, na verdade, se a gente começar a pesar em relação a todas as profissões, a mão de obra qualificada, hoje, ela sumiu praticamente do mercado. Exatamente. Entendeu? Mas hoje, um tapeceiro, ele tem praticamente salário de médico, entendeu? É muito bem bonificado. Então, mas por que eu tô te dizendo isso? Porque você falou agora uma coisa que matou de vez, o médio e alto padrão. Quem é que gosta disso, de qualidade? Médio e alto padrão. Você entendeu? Sempre. Quando eu falo assim dessa coisa do descartável, é que, tipo, antigamente, no passado, você via muita tapeçariazinha de bairro, sabe? Isso. Até periferia mesmo, que as pessoas, tudo era mais caro. Então, as pessoas, elas queriam reformar o seu sofá, elas iam lá e mandavam pra tapeçaria. Aí, hoje, você tem lá N produtos de valores baixos, mas a qualidade lá embaixo também, que atende um nicho de mercado. Claro, claro. Agora, o médio alto padrão, eles querem uma qualidade acima de qualquer coisa. Por isso que acaba valorizando muito a remuneração e também do tapeceiro, sim, porque é um serviço mais qualificado que vai te entregar uma qualidade que não é aquela que você vai comprar na casas lá de cima. Verdade. Mas é justamente isso que eu falo. Infelizmente, a gente sofre um pouco com a desvalorização da nossa profissão em relação a justamente esses novos profissionais aí que estão no mercado, que acaba a gente não consegue concorrer com ele. Mão de obra mal qualificada e assim sucessivamente. Como eu te falei, a gente está 20 anos no mercado trazendo um cabelo muito fino, entendeu? Produto premium para o nosso cliente e atendendo com excelência, né? Acima de qualquer coisa, com excelência. Então, a tapeçaria da gente hoje é um ambiente bem confortável. O cliente tem um showroom para ele poder entrar, olhar, conhecer, entendeu? A gente é bem qualificado no Google, a gente é bem qualificado em vários lugares aí. E acabamento super fino. Hoje é muito complicado. Então, infelizmente, a gente colocando isso em peso, os nossos profissionais que estão se formando hoje acabam batendo em confronto com a gente que trabalha da forma 100% legal, entendeu? Mas assim, aquela coisa da qualidade, o nível de aprovação e a qualidade que vocês buscam. Às vezes, esses profissionais, eles maqueiam um pouco, né? Sim. Esses novos, assim, eles acabam Sim. maquiando muito. E aí, tem isso, né, da coisa da concorrência. Mas quem conhece e quem gosta de comprar qualidade sabe diferenciar tranquilamente.
E até a forma, eu acho, de fazer o trabalho, né? Correto. Que vai ter uma coisa diferente. Vocês trabalham com reforma e produção também? Isso, hoje a gente tem um nicho aberto tanto na linha automotiva e residencial. Que legal. Na parte de reforma. E também a gente fabrica sob medida. Atendemos arquiteto faz o desenho, manda pra gente e a gente executa, entendeu? Ou seja, aparece aquele arquiteto maluco lá que, eu quero um negócio assim, tal, e cheio de curvas sinuosas, e você tem que fazer? A gente faz. Eita, aí sim! A gente faz. Manda, a gente executa. Você consegue executar qualquer projeto dentro de um projeto de um arquiteto nesse sentido? Sim, hoje a gente tem uma equipe bem qualificada. Que legal, bem qualificada legal. mesmo. Eu acho que essa coisa do sob medida é bem interessante também, né? Tipo, as pessoas, elas querem... E os arquitetos, eles fazem muito isso. Da medida, da proporção. Sim. De estar adequado a determinado ambiente. O que você não vai ter quando você tem um produto, por exemplo, comprado pronto. Sim. Né? E ali você consegue personalizar bem isso, né? E as casas hoje, ela é muito pequena, ou elas são muito grandes. É isso mesmo. E daí tem que ser sob medida. É onde entra o tapeceiro... E entre outras modalidades, né? Não é só, tipo, as pessoas quando falam de planejamento, de planejado, pensam muito nos móveis planejados com relação à marcenaria, né? E aí, enfim, tem a questão do estofamento, de todas essas outras coisas, que é tão personalizado quanto. Sim. Para que fique aquilo ali extremamente decorado, sim. Extremamente agradável, né? E extremamente fino também, né? Quando a gente fala em produto... planejado, a gente está planejando, organizando para que venha a sair 100%. É diferente da gente comprar algo já pronto, que a gente não conhece a qualidade. Quando a gente contrata um trabalho, um serviço, a gente vai saber que é algo que vai custar um pouquinho a mais, mas porém vai durar bem mais. E vocês têm parceria lá com os arquitetos também? Temos algumas parcerias, temos algumas lojas que a gente também fornece. Ai, que legal! E é isso aí. Online também ou não? A gente tem loja online também. Caramba, passa aí qual que é o endereço dessa loja online, que eu já fiquei interessada. Que legal, que legal. A nossa loja, ela é o mesmo segmento do nosso Google, né? Do Instagram, é www.tapeçariareforte.com.br. Entendeu? Lá a gente tem um nicho bastante grande. Eu vou entrar já. Deixa eu te perguntar, Thiago, tanto sofá, mas... O que mais que tem, vai? A gente tem sofá, poltrona, cadeira. E assim, é um nicho bem amplo mesmo. E assim, por exemplo, para quem quer fazer uma encomenda contigo, falar assim, eu quero uma medida X, qual que é a média de tempo? Hoje, a Tapeçaria Reforte tem uma média de tempo de 15 a 20 dias. Só que tem um porém. Vamos dar um exemplo. Fala bem assim, liga na nossa loja, Thiago, eu preciso reformar o meu sofá. A gente tem um diferencial que São Paulo não tem, só a Reforte que tem. A gente vai lá, tira o seu sofá e a gente deixa um reserva lá enquanto o seu está sendo confeccionado. Olha! Quer dizer, você não vai sentar no chão, né? Não, é negativo, entendeu? A gente tem um reserva para poder atender o cliente. Então, todos os nossos clientes que a gente tira o sofá para reformar, a gente automaticamente deixa um reserva. Claro, a escolha do cliente. Se o cliente falou que não quero, não fica. Mas, porém... Nessa questão aí, 99% dos clientes, eles aceitam o sofá reserva. Para ele é bem mais viável. Mais prático, né? Sim. E lembrando que é um sofá higienizado. Geralmente é um sofá zero que a gente manda para o cliente. Quase zero, praticamente, né? 99%, 90% zero. E quando volta é higienizado, embalado para ir para nova casa. Que bacana. E quanto tempo, assim, eu acho, 20 anos de marcenaria, ou de tapeçaria aí, quanto tempo pra cá que vocês começaram viu essa necessidade de colocar um sofá reserva? Justamente com a dificuldade de mão de obra qualificada hoje, entendeu? Então a demanda aumenta, conforme a demanda aumenta, o prazo ele tem que se estender. Entendi. Se a gente estender o prazo, a gente não consegue fechar o trabalho. Entendi. Porque a gente tem muito concorrente. Então, automaticamente, adotemos essa modalidade de deixar o sofá reserva na casa do cliente para que a gente tenha... Para ter um diferencial. Isso, a gente possa respirar. Senão a gente não consegue trabalhar, entendeu? Infelizmente, é uma selva de pedra.
Ô, Thiago, e essa questão da mão de obra que é difícil localizar? Eu sei que é muito difícil. Vocês já tentaram, ou não sei se vocês praticam isso, de repente, para dar treinamento, pra formar um tapeceiro? Sim, sim. A gente tem uma modalidade que a gente treina as pessoas que trabalham com a gente, Tá. entendeu? Só que, infelizmente, século XXI, o pessoal não quer, entendeu? Falam que é algo do passado. Então, infelizmente, tapeçaria, eu costumo falar e vou repetir novamente, tapeçaria venceu. Conheço muitos amigos meus que estão milionários com tapeçaria, estão ricos de verdade, Nossa. principalmente na área de automóvel. Só que, infelizmente, sofre com a mão de obra. Não sou eu que estou falando, é geral que fala. É um mercado que não está sendo tão observado ainda, né? Não tá, tipo, pelos os profissionais, na hora de escolher, de repente, uma profissão, né? Não, infelizmente não. Na verdade, é como eu falei, a gente começou a tapeçaria na minha família através do Família Nosso, entendeu? E ao caminhar do tempo, eu me agradei da profissão, me vi dentro daquilo, me espelhei no mesmo, né? Inclusive, é um primo meu, o nome dele é Márcio. E hoje as pessoas, eles tiram a tapeçaria como coisa do passado, entendeu? Como tapeçaria é aquele tiozinho ainda que só fazendo martelinho, naquele preguinho, e não é mais, entendeu? Não é mais. É como eu já falei, tapeçaria, um tapeceiro hoje bem qualificado, ele tira na média aí dos seus R$ 8.000. É um salário excepcional. Salário excepcional, entendeu? Então, infelizmente, os novos de hoje não enxergam a tapeçaria como um meio de vida, entendeu? O nicho que a gente vê hoje. E os novos, você fala assim, essa galera mais jovem também? Mais jovem, isso. Os mais jovens de hoje, entendeu? Mas é que o mais jovem de hoje também, eu acho que ele não se adequa às vezes. Desculpa a gente falar, mas nenhuma categoria que não seja voltada ao online. Gente, eu também tenho dificuldade. Mais fácil, né? É mais fácil. É porque é uma galera que eles cresceram nesse universo muito do digital. Sim. Então, os serviços que são mais... Não é pesado, mas é mais manual, né? Que exige uma força física, qualquer que seja, para essa galera nova já é penoso. Mas a tapeçaria hoje não é aquele esforço físico gigante. A gente tem máquina para tudo. Máquina de costura de primeira linha. Hoje não é aqueles grampeadores mais manual como antigamente, grampeadores pneumáticos, máquinas para parafusar, para grampear. E assim, você tem máquina para tudo, até para costurar automaticamente. A gente hoje tem máquina. Para cortar uma espuma, a gente tem máquina hoje laminadora, entendeu? Então já não tem mais o esforço. O esforço que o profissional tem é sentar na máquina, costurar, desenhar, grampear, embalar e entregar. Ou seja... Entendeu? É um trabalho que é relativamente fácil, né? Que para a pessoa começar a aprender, porque tem todo um suporte ali de equipamentos, de todas essas coisas, e às vezes depois a pessoa reclama que não tem tanto que não tem emprego. Não tem trabalho, verdade. Não tem trabalho, né? Mas São Paulo tem um nicho muito grande, né? Muito gigante. A gente tem uma comunidade entre os empresários daqui. E todo santo dia tem vaga. Todo santo dia. E a escala, engraçada, é que a escala de salário são salários absurdamente altos. E mesmo assim não preenche. Não preenche. E quando preenche, não preenche o requisito. Entendi. Porque não adianta a gente pagar um salário alto se a gente não tiver mão de obra qualificada. Então, e se olha, eu dando pitaco já. E se de repente pegar ali e começar a contratar quem não tem muita qualificação para ensinar? E com uma escala de salário, né, escalonado mesmo. Olha, quando você estiver lá, vai ser nível júnior. Certo. Né? Aí depois você vai virar trainee. Depois, até que você se torne um tapeceiro, né? Um profissional, né? Só que infelizmente... A galera não quer também. Não quer. De um raio de 100, 10 vão aceitar isso aí. A oportunidade batendo na porta. Só que é o seguinte, eu falo sempre, sacrifica hoje para ter amanhã. Sacrifica hoje para ter amanhã. Sacrifica hoje para ter amanhã. Até porque eu não comecei como empresário. Eu comecei como um aprendiz de tapeceiro. Então, você tá entendendo? Tirando grampo, desmontando o sofá, entendeu? E conforme eu fui vendo aquela fábrica progredindo ali, eu vendo como é que funcionava, eu lembro como na minha época, dos meus 14, 15 anos,
esse meu primo que foi através dele que começou, e me levava para essa fábrica e eles fabricavam um móvel grande e eu lá dentro, eu não podia ficar lá dentro porque os patrões não deixavam, aí eu ficava escondido e eu fabricava miniaturas. Olha Entendeu? só. E as pessoas que trabalhavam ali falavam, cara, você tem força de vontade de aprender, vai que você vai conseguir. Você vai conseguir fazer. E daí a gente começou a olhar, reolhar. Com 16 anos eu comecei a trabalhar. Que legal. Desmontando, com 18 anos abri a primeira empresa, não deu certo, por falta de administração. E a gente foi escalando, qualificando, até chegar ao nível hoje. Que Entendeu? legal. E não é o topo ainda, mas a gente vai crescer ainda. Ah, com Bastante, certeza. entendeu? Depois desse podcast, inclusive, aquele contando tudo isso. Nossa, obrigada de verdade, viu, Thiago, pela sua participação aqui. E é isso, gente. Daqui a pouco a gente volta com mais resenha corporativa. Um beijo a todos. Clica, compartilha, dá um like, curte aí e tudo mais. E até a próxima.